Nesse vídeo você vai descobrir 3 pontos que vão te ajudar na hora que você se sentir atraído por uma mulher na rua, no metrô, num parque ou em qualquer lugar que você estiver. O primeiro ponto é a nossa ansiedade, que vai fazer com que a gente tenha muito medo de abordar. Por quê? Várias questões começam a borbulhar na nossa cabeça sobre o que vamos falar para ela e se acabar o assunto, e a pior delas, o medo da rejeição. E para isso existe a técnica dos 3 segundos, que consiste em você contar até 3, contando 1 e já vai caminhando 2. Quando você chegar no 3, você vai estar muito próximo, a caminho dela já. O lance dessa técnica é que, enquanto estamos contando, o nosso cérebro ele não consegue pensar em outras coisas, e sim na contagem. E isso faz com que a gente esqueça de qualquer coisa e foque na contagem. No 3, eu tenho certeza que você estará caminhando. Claro que terá um friozinho na barriga, mas você vai conseguir. O segundo ponto é sobre o que está ao nosso redor na hora que a gente vai conversar com a pessoa. Por quê? Porque por mais que nós moramos num país onde as pessoas brasileiras são mais receptivas, né, contrário de outros países, a gente vive num país muito violento, então as pessoas têm um certo receio. E por mais que muitas vezes a gente esteja bem arrumado, pode passar a impressão de um assalto, por exemplo. Muitas pessoas têm receio e tomam sustos, né, quando são abordadas. Então, quando você for abordar, tente ser sutil. Não aborde com os braços cruzados, ou com as mãos nos bolsos, ou com a mão para trás. Cuide muito isso. Depois que você conseguir dar um oi para ela e ela ver que não é um assalto, que ela não precisa se preocupar, aí depende só de você. E aí, nós vamos para o terceiro passo. Mas antes, uma dica. Quando você iniciar a conversa com ela, esqueça as outras pessoas, o que elas podem estar pensando de você, por estar abordando uma pessoa na rua. Esqueça completamente e foque nela. E no terceiro passo, o mais importante talvez, que é o que falar. Se você é um leigo e não sabe muito sobre isso, com o tempo, com prática, você vai descobrindo o que se encaixa mais com a sua personalidade e sobre o que faria mais sentido para você na hora de conversar com uma mulher. Mas eu vou te falar que não existe uma palavra mágica. Você chegar, oi, tudo bem? Eu estava caminhando e quando eu te vi eu pensei, eu quero conhecer ela. Quem será essa mulher que chamou minha atenção? Esse é um exemplo. Ou outro exemplo. Oi, tudo bem? Eu não sei se você está em um relacionamento, mas eu não me perdoaria se eu não viesse, pelo menos, saber teu nome, saber quem é você. E aqui são 2 exemplos básicos que você pode alterar algumas coisas, algumas palavras. A entonação de voz que você vai usar também é muito importante. E o principal é a sua calibração. O que é a calibração? É a energia que você vai colocar na conversa. Se ela estiver caminhando séria e você for abordar ela, chegar um palhação, fazendo piada, gritando, falando alto, ela vai ficar meio assustada. Então você tem que se adaptar na hora. No primeiro olhar que você tiver com ela, na primeira vez que você ouvir a voz dela, você vai sentir. O nosso inconsciente ele consegue perceber esse tipo de coisa. E aí a gente tem que ser inteligente e adaptar. Se ela for uma pessoa mais séria, você pode ser um pouco mais sério e tentar dar umas tiradinhas, conversando com elas. Mas você não pode estar muito animado e ela muito séria. Ou ela rindo sozinha assim, ou com algum amigo e você chegar muito sério, sabe? Lembre-se, o equilíbrio é tudo. E se você quer assistir mais vídeos com mais dicas, inclusive sobre o que falar, dê o like no vídeo e te inscreva aqui no canal.